Hoje no Diário do Centro do Mundo, vamos entrevistar o jornalista Glenn Greenwald, que revelou os sistemas secretos de vigilância dos Estados Unidos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O que pensa o vencedor do Prêmio Pulitzer 2014 sobre o comportamento da mídia brasileira? Vamos saber já já. Antes, o essencial. O discurso de Lula, um dia após a denúncia do Ministério Público Federal, foi classificado pelos colunistas da Globo em peso como político. Isso, entenda, era uma crítica. Nenhum deles conseguiu explicar direito o que diabos isso significa, já que Lula é político e é nessa seara que trabalha. O que esperavam? Um pronunciamento apolítico? Como é que é isso? Uma locução esportiva? Um samba? Uns truques de mágica? Lula é político, fala e respira como tal. O que não faz sentido é promotor de justiça como político. A entrevista de hoje é com o ex-advogado, jornalista e vencedor do Prêmio Pulitzer em 2014, Glenn Greenwald. Prazer estar aqui recebendo a gente, sou Kiko Nogueira do DCM. Glenn, como é que você analisa a mídia brasileira nesse momento? Claro, muitos brasileiros já saberam que a mídia grande é controlado por poucas famílias muito ricos e tem problemas com diversidade das opiniões, pluralidade da opinião. Mas eu acho que durante o processo do impeachment, muitas pessoas perceberam pela primeira vez tal extremo esse problema fica aqui no Brasil e como pode sufocar e controlar a informação que os brasileiros estão recebendo. E por causa disso está me lembrando muito sobre a situação nos Estados Unidos 2002, 2003, durante o debate sobre a invasão de Iraque, quando a mídia dos Estados Unidos quase foi totalmente unidos apoiando essa invasão e publicou muita informação falsa e depois disso criou uma crise da autoridade. Todo mundo quase perdeu confiança na mídia dos Estados Unidos e por causa disso tem blogs e jornalistas independentes que conseguiram crescer muito porque todo mundo está procurando uma alternativa. E eu acho que alguma coisa muito parecida está acontecendo aqui no Brasil. Então, por um lado, a situação é muito má, mas por outro lado, tem uma oportunidade muito grande para mudar isso num jeito fundamental. Glenn, você falou sobre a mídia independente. Qual a importância dela, você falou um pouco, nesse cenário? Quando você tem uma empresa que é controlada dos ricos, ou famílias mais ricas no Brasil, que tem uma perspectiva e interesse muito óbvios, claro, todas as pessoas que estão trabalhando dentro dessas empresas grandes entendem que a cultura querem, o que você precisa fazer para subir. Ninguém precisa falar, ou você precisa ter essa opinião, você sabe. Então, dentro dessas organizações é muito controlado, não tem liberdade. E jornalismo independente é exatamente o oposto. Não tem empresas grandes ou ricos controlando o conteúdo. Então tem muito mais pluralidade da opinião, tem muito mais oportunidade para lutar contra facções poderosas, porque muitas empresas grandes não querem lutar e ter conflito com o governo ou com empresas grandes, porque isso está machucando os negócios dessa empresa. Mas quando você tem independência, você está totalmente livre, sem medo, para lutar com as facções mais poderosas. E para mim, isso é a alma do jornalismo. Isso é a razão porque jornalismo independente é muito, muito importante para qualquer democracia. O senhor disse no seu livro sobre Snowden que a coragem é algo contagiante. O senhor acha que a criação do Intercept, do seu site, tem esse papel de estimular tanto jornalistas como leitores a serem corajosos? Muitas pessoas falam muito sobre a liberdade da imprensa. Todo mundo fala, claro,
nós apoiamos a liberdade da imprensa, isso é muito importante para uma democracia, para ter jornalismo forte, mas é muito raro para pensar por que isso é importante. E para mim isso é importante porque sem uma imprensa livre, vai ter as facções mais poderosas que podem criar propaganda, que podem mentir para a sociedade, que podem fazer qualquer coisa que eles queiram sem pessoas lutando, impedindo. E essa situação para qualquer democracia é muito perigosa, porque assim as facções mais poderosas vão sempre pegar mais poder, mais poder, mais poder. E a desigualdade vai aumentar muito e vai ser insuportável. Eu acho que o jornalismo tem importância só quando está lutando contra as facções mais poderosas. E para fazer isso, claro, precisam de coragem. O Intercept tem um investidor que é o Pierre Omidyar. Sim. Ele é um empresário arejado e tem as causas que você defende. Sim. Você está há 11 anos no Brasil. Você enxerga a possibilidade do Brasil ter algum dia esse tipo de empresário com uma visão menos tacanha do país? É sempre uma coisa na esquerda, em todos os países onde eu fiz jornalismo, ativismo, tudo, é sempre um conflito na esquerda, porque pessoas na direita amam dinheiro, eles gostam de milionários, eles adoram bilionários, é a igreja da direita. Então, nunca tem esse problema com dinheiro. Mas pessoas na esquerda sempre têm um pouco... não medo, mas desconfiança para discutir dinheiro, para pessoas que querem pensar sobre fundos. E assim, às vezes é muito difícil como pode criar uma organização da mídia que faz jornalismo com investigadores, com advogados, com orçamento para viajar, com tecnologista para gravar filmes boas, sem um orçamento, precisa ter fundos. E naquela época, na 2013, tivemos muita sorte, porque tem esse bilionário que acreditaram muito, não só o jornalismo que estamos fazendo, mas nossa ideia sobre jornalismo. E ele prometeu que vamos ter independência totalmente, ele nunca vai intervir em nada que estamos fazendo, ele sabia que vamos escrever muita coisa que ele vai odiar, que os amigos dele vai ficar muito ofendido e discutimos isso e ele disse que ele está totalmente pronto porque ele acha que essa forma de jornalismo é muito importante na nossa sociedade. E agora ele está fundando o Intercept Brasil também, vamos ver quanto podemos crescer, mas também tem bilionários aqui no Brasil que está totalmente na posição do impeachment, que quer apoiar o ativismo, o jornalismo na esquerda. Eu acho que a esquerda aqui precisa concentrar um pouco mais sobre como pode construir organização, sistema que é fundado para competir, mas no mesmo tempo mantendo integridade e independência. Isso não é fácil, mas é muito importante para fazer e eu acho que essa possibilidade existe aqui. Glenn, você é um ativista e você se tornou jornalista. Hoje o papel do jornalista deixou de ser um simples contador de história, ele passa a ser mais atuante e, portanto, ele está travando uma guerra de comunicação? Os meios das comunicações sempre são muito importantes e sempre são o sujeito de guerra, porque todo mundo quer sempre controlar a comunicação. E desde o começo da internet, a promessa da internet foi, essa vai ser uma revolução, como pessoas estão organizando, ativistas podem
partilhar informação não só dentro da comunidade, dentro do país, mas com o mundo todo. E vai dar muito poder para grupos que nunca teve nenhum poder. E tem um lado onde está acontecendo. Tem comunidade porque eles têm celulares agora com câmeras de vídeo que eles podem colocar na internet muito rápido, que está mostrando pela primeira vez que a polícia está abusando a comunidade, usando violência. Mas o outro lado também é a internet e pode ser uma arma sem igual na história para monitorar, para controlar e pode aumentar os facções poderosos e deixa eles para poder controlar todo mundo mais. E para mim o trabalho que eu fiz com Snowden foi sobre esse assunto, sobre a liberdade da internet. E se vamos deixar o governo, empresas grandes invadir nossas meios de comunicações para monitorar, para fazer espionagem, para controlar, ou se vamos proteger essa comunicação para crescer e manter a promessa que a internet sempre teve, para dar muito poder para ativistas, para cidadãos, para os pobres, para todo mundo que nunca teve poder no passado. Por causa disso, essa luta é uma das mais importantes, na minha opinião. Eles podem gravar suas conversas, eles podem tirar o dinheiro no seu banco, proibir você para usar seus bens, eles podem colocar você dentro de uma prisão. Nos Estados Unidos, eles podem matar você. Então, esse poder é quase sem limites. Uma sociedade pode aguentar poder assim só se é totalmente independente questões políticas. Como traduzir ao mundo o que realmente está acontecendo no Brasil? Nós viemos ao Rio de Janeiro conversar com o jornalista Glenn Greenwald. Mas antes, o essencial. Pegou mal o show dos procuradores da Lava Jato. Depois de tanto blá blá blá, não dá para um daqueles rapazes confessar que não tem provas cabais, como fez Robertson Pozzobon. Como assim? Então, para que toda a pirotecnia? O ministro Toffoli mandou um recado para eles. Segundo Toffoli, o judiciário corre o risco de cometer o mesmo erro que os militares cometeram em 1964, se exagerar no ativismo. Tarde demais, Toffoli. Agora aguenta. Ou pede para o Gilmar se controlar, o que é impossível. E o Cunha? Onde está o político mais poderoso do país? O ladrão que entregou o impeachment será finalmente preso com sua senhora? Ninguém sabe, ninguém viu. Aliás, viram sim. Estava no aeroporto de Brasília na quinta-feira passada, tirando selfie e sendo tietado por cidadãos de bem que estão cansados de corrupção. Você é o cara, diziam. O Brasil não é para principiantes. Você ajudou a consagrar a narrativa do impeachment lá fora. Você é uma referência. E foi ouvido pela CNN, entre outros. Você esperava ter esse papel de virar uma referência sobre o Brasil? Eu quis fazer isso, foi meu objetivo, porque quando a imprensa internacional começou discutindo a crise política aqui no Brasil, ele estava copiando a propaganda da mídia brasileira grande. Então, o tema foi sempre, olha, o povo brasileiro está protestando na rua contra esse governo corrupto. E claro, as pessoas que vão para a rua para protestar um governo corrupto, eles são heróis. Sempre estamos no lado do povo. E tem muitos fatos que foram totalmente omitidos, porque a imprensa internacional não entendeu nada sobre o que eles estão fazendo. Eles não entenderam que as pessoas na rua foram
a grande maioria foram ricos ou brancos ou apoiando sempre os partidos na direita. Eles estão sempre contra o PT. Não foi que todo o país de repente decidiram que não quis o PT mais. Eles não entenderam que os políticos que estão fundando e liderando o movimento para impeachment foi muito mais corrupto do que qualquer acusações foram contra Dilma e o PT. Então, eles não entenderam bem também que essas facções perderam 4 eleições consecutivas e não conseguiram vencer dentro do processo da democracia. E quando começamos falando esses fatos, e quando eu consegui usar o acesso que eu tenho para a imprensa internacional para fazer isso, eu acho que criamos um espaço para, primeiro, outros jornalistas estrangeiros baseados aqui no Brasil para fazer isso também, porque eles não estão sozinhos mais, porque agora estamos fazendo isso. E depois, essa começou infectando a informação aqui no Brasil, por causa da internet e por causa de outros motivos. E sim, acho que assim conseguimos aumentar o debate. Quando você fala para seus amigos de Europa, Estados Unidos, sobre o que está ocorrendo no Brasil, o que eles acham mais absurdo? Tem muitas pessoas que assistiram naquela votação na Câmara do impeachment. E, claro, todo mundo está com choque com o comportamento dos deputados. Mas, mais do que essa, foi o fato que esse processo foi conduzido sob autoridade alguém como Eduardo Cunha, que tem milhões de dólares escondido nos bancos na Suíça, propinas, ou pessoa mais corrupta que você pode imaginar no mundo democrático, e ele estava liderando o processo contra um presidente que não foi acusado de corrupção assim. E ninguém podia entender como isso funciona. E também o fato que 60% do Congresso que está acusando, tirando ela, estava implicando com corrupção. Isso é que mudou. Porque se no começo eu estou pensando, eu tenho um presidente que é corrupto, eu entendo que agora a sociedade precisa tirar ela. Isso eu entendo. Mas quando eles começaram entendendo, na realidade, ela foi um dos mais honestos políticos no Brasil, e é totalmente perto homens ladrões mesmo. Isso criou muito confusão até hoje. Até hoje eu não posso explicar isso. Você concorda com a doutrina do choque da Naomi Klein? Sim, o doutrina do choque é quando tem alguma coisa, um desastre, uma crise, os elites, as pessoas com mais poder, explorar essa crise para impor políticas e outras coisas que sem essa crise eles não podiam impor. Então, por exemplo, aqui no Brasil, todas as coisas que o governo do Temer está fazendo, claro, a população do Brasil nunca aceitaram, mas por causa da crise, todo mundo está sofrendo, fraca, vulnerável, eles não conseguem lutar contra isso. Eles estão totalmente sem poder. Então, as pessoas com poder estão usando essa situação para impor as políticas que eles sempre quiseram fazer e justificando isso com crise. Então, precisamos vender esses bens do Estado porque precisamos salvar a economia. Eu perguntei ela uma vez, acho que no Twitter, eu disse, eu acho que os brasileiros leram seu livro, mas não como uma advertência, mas como um manual para saber o que eles precisam fazer. E ele disse, olha, esse manual foi escrito por brasileiros. Essa aconteceu muitas vezes já no Brasil e agora está acontecendo de novo. Meu filho te agradece! Obrigado, Moro! Obrigado, Moro! Obrigado, Moro!
O que você acha do juiz Sérgio Moro? Na realidade, não começa o processo do Lava Jato. Eu achei o processo muito impressionante. As pessoas mais ricas, bilionários, magnatas, políticos, muitos partidos, indo para a prisão. Essa, na realidade, é impressionante, é importante para a democracia que ninguém fica sob a lei e tudo isso. Quando eu comecei entendendo que esse juiz e o judiciário está se comportando com motivos políticos, para mim isso mudou tudo. Porque agora não tem mais uma instituição que está dando credibilidade para esse processo. E eu lembro andando nas ruas no Rio de Janeiro, vendo fotos do juiz Moro como um líder político, como um deus quase. In Moro we trust, essa percepção. Isso é muito perigoso porque o judiciário precisa ser separado da política, totalmente independente. E quando eu estou vendo coisas como a justiça de Gilmar Mendes, como eu nunca vi um juiz falando muitas coisas políticas sempre, e agora também o juiz Moro se comportando muito como um ator político, para mim isso mudou totalmente como eu estou pensando sobre esse processo. O juiz Sérgio Moro, em audiência na Câmara, ele citou várias vezes a justiça americana como modelo. E nos Estados Unidos tem, às vezes, a figura de um promotor forte que acaba eventualmente concorrendo a um cargo de governador. Quase nunca. O juiz precisa ficar quase com anonime. Eles não podem ficar no público fazendo coisas com muita atenção jornalística. E, na realidade, tem um problema grande, porque tem um juiz na nossa Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, era 83 anos. Ela disse alguma coisa na entrevista 6 meses atrás, criticando um pouco Donald Trump. Todo mundo, incluindo pessoas que odeiam Trump, criticou ela e disse que o juiz não pode fazer nada assim, não pode ficar perto a sistema político, porque o poder, pensa sobre isso, o poder que um juiz tem, eles podem gravar suas conversas, eles podem tirar o dinheiro no seu banco, proibir você para usar seus bens, eles podem colocar você dentro de uma prisão, nos Estados Unidos eles podem matar você. Então, esse poder é quase sem limites, e esse poder uma sociedade pode aguentar poder assim só se é totalmente independente questões políticas. Você esperava que o Brasil fosse se tornar uma república de bananas? Não. Eu apaixonei com esse país e o Brasil com quem eu apaixonei foi uma democracia melhorando as vidas das milhões de pessoas que nunca tiveram oportunidade nenhuma. Tive uma esperança para a primeira vez nas gerações que as crianças vão ter uma vida melhor do que isso é the American Dream, como nós sempre entendemos nos Estados Unidos. Tem muito optimismo sobre o futuro, o fato que o Lula pode sair do cargo com 85% de popularidade. Para mim, foi exatamente o oposto nos Estados Unidos, quando tudo está caindo, sendo quebrado, pessoas com muito pessimismo, todo mundo odiando a classe política. E, para mim, essa foi uma inspiração grande para ter pessoas que nunca tive nada, finalmente, com essa oportunidade. E a chave para isso foi a democracia. E para ver tudo sendo regredido, e essa democracia sendo atacada, e tudo agora, as facções minorias, os homens brancos ricos, com poder de novo, que eles não ganharam, que eles não pegaram dentro do processo da democracia, para mim, alguma coisa linda está sendo destruído. E é muito triste, estou com muita raiva com isso, e por causa disso, agora, essa causa é minha paixão. O show do procurador Deltan Dallagnol na denúncia contra Lula teve como ápices uma confissão e uma apresentação em PowerPoint que resumem a tibieza dos argumentos. Com um discurso recheado de chavões, copiados de colunistas de direita, absolutamente político,
O líder da Força-Tarefa da Lava Jato, que se apresenta em igrejas evangélicas, falou que Lula é, aspas, o grande general que determinou a realização e a continuidade da prática dos crimes. É também o comandante máximo do esquema de corrupção identificado no Petrolão. Fazendo uma conta de chegada, o esquema na Petrobras movimentou 6,2 bilhões de reais em propinas. Lula estava, diz ele, no topo da pirâmide do poder. A fim de aparecer para as câmeras e, quem sabe, ganhar uma palavra dicionarizada como petralha, tudo era parte de um grande quadro muito maior chamado propinocracia. O ex-presidente escolheu os nomes para os altos cargos do governo e é o verdadeiro maestro desta orquestra criminosa. No diagrama vagabundo que acompanhou esse blá 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 e faria corar o gerente de marketing das casas Tamakavi, várias bolinhas com setas apontavam para um círculo com o nome de Lula. Elas eram preenchidas com juízos de valor e expressões idiotas como reação de Lula. O PowerPoint rendeu uma série de paródias muito boas e muito mais reveladoras do que o original. Depois de seu solo de guitarra de 4 horas, com ampla cobertura de Globo News e seus colunistas em êxtase, o colega de Dallagnol, Roberson Pozobon, resumiu tudo. Disse ele: não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário no papel do apartamento. Espera um pouco, não há provas? E o show? Transformaram o Brasil no Paraguai. O golpe chega a seu real objetivo. A derrubada de Dilma era um pit stop. Trata-se, na verdade, de tirar Lula da disputa de 2018. E aí, vale tudo. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente se vê novamente. Até lá! A declaração, pura e simplesmente, de um cidadão indignado. Um cidadão indignado com as coisas que aconteceram e que estão acontecendo nesse país. Eu tenho consciência de que o meu fracasso teria agradado os meus adversários. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo. Todas essas denúncias que eu fico vendo, eu tenho a consciência tranquila e mantenho o bom humor, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, sei quem quer que eu saia, e sei quem quer que eu volte.